Olá, você que é servidor público, que vai trabalhar ou já trabalha com licitações, hoje eu quero falar um pouquinho para você de um dos principais, realmente um dos mais potentes princípios para você ser um servidor de sucesso, quer dizer, realizar licitações de sucesso que são realmente homologadas, não vai ser aquela licitação que vai ser fracassada, que vai ser deserta, uma licitação que vai dar certo. E o mais importante que eu sempre bato na tecla, cuidar da sua segurança, porque você exerce um papel importantíssimo, um trabalho importantíssimo nessas compras, nessas aquisições e contratações, mas ao mesmo tempo é um cargo de muita responsabilidade, onde você todo dia tem que tomar decisões e você tem que ter segurança para tomar essas decisões para não responder amanhã por isso. E o princípio que eu quero trazer no vídeo de hoje, um dos mais importantes, é você passar tempo com a rota traduzida e mapeada de todo o processo, de toda a legislação. Mas antes de eu te explicar como é que isso funciona, deixa eu só te contar uma história. Eu comecei a trabalhar com licitações aos 14 anos, isso foi em 1999. E lá atrás, o que aconteceu? Eu comecei, a atuar com licitações e eu ajudava muitos professores que iam prestar assessoria e consultoria, tanto nos órgãos públicos quanto nas empresas privadas que participavam de licitações, e depois de muitos anos eu comecei a prestar essas consultorias e essas assessorias. Isso me colocou na seguinte situação. Eu tinha todos os dias um contato diário com a teoria na prática, teoria na prática, teoria na prática. E aí eu pude validar tudo o que acontecia, quais eram os principais erros, os principais equívocos. Eu pude mapear todos os erros, todos os equívocos, muitos deles aconteciam em vários casos, repetidamente, E por conta do quê? Da bagunça da legislação, a bagunça, a péssima redação que a gente tem na nossa legislação sobre licitações, que não permite um estudo que você possa pegar a lei e ler e tentar aplicar. Mesmo bom advogados bons, têm muita dificuldade em pegar a lei de licitações e aplicar na prática, exatamente porque é uma bagunça, a redação é péssima, Então, para aplicar aquela teoria na prática, fica muito difícil e o risco de errar é gigante, que é o que acontecia na maioria dos casos. E eu pude comprovar, então, junto com meu pai também, que fundou a nossa escola de capacitação, a Vianney Consultores, em 1989, pude comprovar junto com ele que o servidor público que se torna expert, o servidor público que diminui drasticamente as chances de amanhã ele responder por um processo, ter que pagar uma multa do próprio bolso, é aquele sujeito que passa tempo com a rota traduzida e mapeada do processo. E por que eu estou falando isso? Por que eu sempre falo, e eu não quero aqui ficar falando mal, não estou falando mal de ninguém, mas por que não dá certo o estudo, o único estudo que gira em torno da gente tentar ler a legislação, da gente tentar ler artigos jurídicos e livros jurídicos difíceis de serem compreendidos, com uma linguagem difícil, ou da gente se inscrever numa imersão, nesses cursos de imersão em 2, 3 dias. Isso vai dar um resultado, na verdade, muito básico para você. Você vai ter acesso ali, vai poder compreender um pouco, mas não tem como em 2, 3 dias você ficar expert e conseguir aplicar toda aquela teoria na prática. Se você for tentar fazer isso, fatalmente você vai se deparar com algum erro, não vai muitas das vezes saber se aquela atitude em habilitar ou inabilitar um sujeito, classificar ou desclassificar um sujeito está certo ou está errado, porque esse tipo de estudo, ele acaba confundindo mais sua cabeça do que te ajudando. Então, se você se contenta com isso, tem gente que não quer perder tempo, fala, não, vou só fazer um cursinho aqui de 2, 3 dias, pegar meu certificado de pregor e tá tudo bem. Então, se você se contenta com isso, você não se importa em correr risco, em tomar uma decisão errada amanhã e responder por isso futuramente, tudo bem. É uma opção sua, eu respeito e você não precisa nem continuar me ouvindo. Mas você que é comprometido, você que é empenhado, você que quer realmente ter resultados nas suas licitações, conseguir efetivar licitações
que sejam homologadas, que realmente funcionem, que realmente dê certo, que vão em frente, que não vão ser desertas, fracassadas ou objeto de um processo, de uma ação judicial. E você que quer garantir a sua segurança, quer dormir com tranquilidade para amanhã futuramente não responder por algum erro, por algum equívoco numa licitação, você então continua comigo. Por quê? Porque se você quer segurança, o que eu tenho para te falar é que quanto mais tempo você passar com essa rota traduzida e mapeada, melhor você vai ficar. E esse contexto de rota traduzida e mapeada que eu estou falando para você procure um método que te dê tudo mastigado dentro de um contexto que faça sentido para você, passo a passo de toda a licitação. Não se contentem em aprender apenas a entrar no sistema, colocar lá o pregão e fazer os lances e negociar e tá tudo certo. E isso não é nem 2% da licitação. Você precisa aprender o passo a passo completo que vai desde o nascimento da licitação até ela ser homologada. Você tem que saber tudo o que acontece. Quer ver? Muitas vezes o servidor público acha que se ninguém impugnar aquele edital ou ninguém entrar com recurso, tá tudo certo, mas não tá. Muitas vezes o licitante, ele não tem a sensibilidade de saber o que está certo ou o que está errado, mas não quer dizer que um órgão de controle, que um tribunal de contas amanhã não vai pegar esse processo e vai ver o equívoco e vai atrás dos servidores responsáveis por aquele erro, ainda que ninguém tenha impugnado aquele edital, ainda que ninguém tenha feito uma denúncia nem entrado com um recurso. E a bagunça da legislação traz esse problema para a gente. Se você quer ver um problema que dificilmente um licitante vai reclamar, e é um problema que todo dia a gente tem uma punição: fracionamento ilegal de despesa. Professor, o que é o fracionamento ilegal de despesa? Bom, quando a gente vai fazer uma compra, uma contratação, a gente tem que planejar tudo que vai ser comprado e contratado no órgão de 1 de janeiro até 31 de dezembro. E aí, por natureza do objeto, por exemplo, quanto que eu vou gastar de material de expediente? Quanto que eu vou gastar de 1 de janeiro até 31 de dezembro? Eu tenho que aplicar a modalidade correspondente ao todo, ao valor que eu vou gastar daquele objeto material de expediente o ano inteiro. E ainda que eu faça 2, 3, 4 licitações, eu tenho que utilizar a modalidade maior, a modalidade que corresponde ao total do que vai ser comprado. Por exemplo, vamos pensar numa obra. Preciso fazer uma obra, tá? Aí chega em março, eu tenho que fazer uma obra. Aí eu pego e falo, opa, essa obra aqui, obra não cabe pregão, né? Então, nessa obra aqui, eu vou utilizar, vamos ver o valor da contratação. Bom, pelo valor da contratação, eu vou fazer um convite, porque cabe o convite. Aí eu faço um convite em março. Só que aí, quando chega em julho, eu preciso de uma outra obra. Aí eu pego e vejo quanto que eu vou gastar. Opa, peraí, aqui eu vou gastar mais um convite e faço outro convite. Pronto, acabou. Você está no fracionamento ilegal de despesa, porque você teria que calcular todas as licitações o ano todo. E aí calcular se aquele valor corresponde a um convite, tudo bem. Você até poderia fazer 2 convites, mas se aquele valor ultrapassou o convite e foi para uma tomada de preços, você teria que fazer tomada de preço, ainda que o valor individual de cada uma correspondesse a um convite, porque a gente não calcula o valor por mês, nem por trimestre, nem por semestre. A gente calcula o valor referente ao todo, ao ano, 1 de janeiro até 31 de dezembro, tá? Ah, professora, mas se for pregão não tem problema. Realmente, se for pregão não tem problema. O pregão ele tá fora do fracionamento de despesa, ilegal de despesa. Mas se for uma obra, se for um objeto que não é comum, você tem que fazer esse cálculo se você vai utilizar uma dispensa por pequeno valor, um convite, uma tomada de preços ou uma concorrência e utilizar o que correspondeu ao valor do todo. Quanto que você vai gastar no ano todo? Voltando para o nosso exemplo de material de expediente, você não pode pegar e fazer uma dispensa de licitação se o valor que você vai gastar por material de expediente de 1 de janeiro até 31 de dezembro supera o valor do limite de compra por pequeno valor. Você tem que utilizar pelo menos uma modalidade de licitação. Você tem que calcular quanto que você vai gastar de 1 de janeiro até 31 de dezembro. Dificilmente algum licitante vai aí no seu órgão e vai entrar com uma denúncia, com uma representação, a não ser que ele esteja bem informado. Senão ele não vai entrar com uma denúncia, uma representação, tá? Só que não é porque alguém não foi lá e te cutucou e falou que estava errado que você não vai responder futuramente por isso. Você vai responder futuramente por isso. O responsável por esse fracionamento ilegal de despesa vai responder futuramente por isso, porque os órgãos de controle eles vão pegando os processos por amostragem
e um dia eles vão chegar nesse processo e alguém vai responder por isso. Então, escuta o que eu tô te falando, né? Quanto mais tempo você tiver com um método que te traduza a legislação numa linguagem mastigada, fácil, pronta para aplicar e que ao mesmo tempo te dê a segurança que você precisa, você ficará cada vez melhor e vai correr menos riscos de responder futuramente por isso. Então, se você não quer passar por isso, tenha acesso a um bom método, uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, para que você, então, tenha a segurança, tenha a tranquilidade de saber que você está tomando as decisões corretas todos os dias da sua vida, enquanto você trabalha com licitações e que futuramente você não vai ter nenhum problema com esses processos que você está julgando, que você está operando, que você está homologando, independentemente da fase que você trabalha aí, direta ou indiretamente, qualquer setor que você trabalha com licitações, você precisa dessa segurança. Então, quanto mais tempo você passar com um método que te traga uma rota traduzida, passar passo a passo mapeada, melhor e mais expert você vai ficar, até que você vai ter muita segurança e vai alcançar a maestria trabalhando com licitações.